O Livro dos Espíritos e os Novos Paradigmas para a Humanidade. Os paradigmas espíritas, de certa forma, são conhecidos, não é? Falamos desses paradigmas em nossos centros espíritas, nas atividades, nos eventos, nos grupos de estudo. O movimento espírita fala dos paradigmas, a crença em Deus, na imortalidade da alma, que é o segundo, na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos, é um outro paradigma, na pluralidade dos mundos habitados, a existência de vida em outros planetas, vida inteligente em outros planetas, e Jesus, eminentemente a característica de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina cristã, ela é uma doutrina cristã. A diferença é como a doutrina espírita apresenta Jesus. Então nós temos aqui, por exemplo, o paradigma, a característica cósmica de Deus. Uma das questões mais profundas que a humanidade pergunta há milênios é sobre o que é Deus. Quem é Deus? Algumas filosofias e doutrinas fazem a pergunta quem, numa perspectiva antropomórfica, de Deus, já tendo como base como se Deus tivesse essa relação humana conosco. Isso vem muito do processo antigo, de colocar as características humanas para dar explicação a forças sobre-humanas. Isso surge na história antiga, desde a época em que se foi nominando o que seriam os fenômenos da natureza, trovões, maremotos, terremotos, o que seja, furacões, até alcançar, por exemplo, o politeísmo grego, no qual, lá na Grécia Antiga, nós vamos ver as características dos deuses gregos, mitológicos, com características eminentemente humanas. Era a fase do pensamento mítico na humanidade. E o que acontece com o pensamento mítico? No pensamento mítico, como eu não tenho explicações racionais e lógicas, pautadas na investigação, porque ali a história da humanidade não tinha avançado nessa questão, nem com instrumentos e nem com o pensamento para um processo investigativo científico. Ali é o berço da filosofia, é o berço da lógica, é o berço do início da ciência enquanto lógica, O que acontece na prática? Os espíritos ali, se movimentando entre os homens, nunca deixaram de se manifestar, E os espíritos foram interpretados muitas vezes como deuses. Fora isso, o próprio momento da humanidade ali na Grécia Antiga, por exemplo, essa questão de não ter como explicar de maneira racional, não impede que eu queira dar sentido às coisas. E aí vem um movimento fantasioso, então impregno de interpretações pessoais o objeto do qual eu estou venerando. No caso, Deus, essa questão de sentir que existe um ser superior é inato. De sentir que as forças superiores da natureza são maiores do que eu é constatável. Agora, como eu não consigo dar as respostas, eu acabo impregnando daquilo que tem muito da minha característica humana. E aí eu coloco Zeus, como o líder, no caso, a história grega colocou Zeus como líder dos outros deuses, coloca Ceres
como aquela deusa da plantação, coloca Marte como deus da guerra. Percebamos que são características da vida humana projetada para poderes divinos. Então, essa característica antropomórfica de entender Deus é muito antiga. Na época de Allan Kardec, isso estava dentro da perspectiva teológica, que nosso Alírio vai tratar daqui a pouco. Havia, dentro da história do povo hebreu, e no caso judaico-cristã depois, essa perspectiva de um Deus punitivo, de um Deus que fica pensando nos nossos erros, ele fica ali policiando o que vai acontecer de bom para dizer que estamos bem, e o que vai acontecer de ruim para dizer que estamos mal. Essa ideia de Deus opinando, essa ideia de Deus interferindo na nossa vida diretamente, era um pensamento vigente da visão teológica. Aí vem o Livro dos Espíritos, e na primeira pergunta, que é Deus, a resposta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Até aí tudo bem. Nós estamos dentro de um processo histórico do Livro dos Espíritos que causa e efeito já era vigente também no pensamento científico. Tudo que tem um efeito começou com alguma causa. Não é possível que exista algo sem que algo antes dê origem. Então, essa visão causal é muito forte. E na resposta, os Espíritos já deixam claro essa visão causal, mas não isolada de uma outra visão, a visão de uma inteligência, e não de um ser com características quaisquer que nós possamos pensar, quaisquer, um ser com características humanas, mas uma inteligência, algo que faz tudo de uma maneira organizada, pensada e suprema. Isso, no desdobrar da obra, nas perguntas que Kardec faz, vai dando a noção do que ele vai colocar depois como dos paradigmas fundamentais do Livro dos Espíritos, e que dá uma noção de humildade profunda, conectado com uma coerência impressionante do codificador. Quando ele coloca, por exemplo, que nós, enquanto criaturas limitadas, não temos condição de saber o que Deus é. Olha que noção. Se Ele é supremo, uma inteligência, a causa primeira do universo e de tudo, não tem como nós sabermos, tipo assim, eu estou aqui e posso analisar Deus na minha frente, então eu sou um analista do que seria Deus, porque aí, em tese, nós teremos que acreditar que nós somos capazes de classificar Deus. Deus, de alguma forma, vai entrar na caixinha das nossas classificações. Não é possível. E o codificador, quando vai estudando as informações dos espíritos superiores, que lhe informam sobre os atributos de Deus, fazendo o conjunto dos atributos, veja o pensamento coerente e lúcido de Kardec. Nós não podemos saber o que Deus é, mas nós já temos todas as condições de saber o que Deus não pode deixar de ser. Isso é eminentemente transformador, porque a partir do momento que eu tenho dados concretos, observáveis, porque ali no Livro dos Espíritos fala, em uma das respostas, observe o que não é obra do homem, e tua razão vos responderá. Então é observável. Quando eu olho a ecologia, a harmonia das galáxias, a harmonia da vida atômica, hoje pela informação investigativa, obviamente, quando eu vejo a harmonia da natureza pelos meus próprios olhos, eu vejo que todo esse processo harmônico revela atributos de um ser
que coloca tudo em campo de equilíbrio, de harmonia. Então, Deus, quando coloca os atributos, soberanamente justo, soberanamente bom, onisciente, onipresente, onipotente. Quando nós nos lançamos para os atributos de Deus, e esse lançar as reflexões aos atributos de Deus, começam a combinar uma série de fatores que vão dando para nós o consolo do porquê da vida, o esclarecimento sobre os nossos sofrimentos, o porquê passamos o que passamos, e mais, a nossa destinação. Nós não estamos presos a essa história, a esse momento, a essa fragilidade do corpo que a cada segundo se desgasta, nem as questões dolorosas da vida. Nós somos muito mais do que isso. Então, quando o conjunto das nossas reflexões sobre a presença amorosa de Deus em nossas vidas se faz vivo, toda aquela visão teológica, punitiva se dissolve, aquela visão sistemática que quer dar explicações sobre Deus, colocando na caixinha Deus, de uma maneira completamente incoerente, ela dissolve, porque basta que nós lancemos as reflexões aos atributos de Deus, e compreendamos a relação desses atributos de Deus dentro de nós, enquanto filhos de Deus, que vai se fazendo a proximidade criatura-criador. Uma das questões mais fundamentais da criatura humana é que ela quer se sentir pertencente a algo. Nós temos isso. Nós queremos nos sentir pertencente à família, queremos nos sentir pertencente a um grupo, queremos nos sentir pertencente à sociedade. Mas como é que nós podemos nos sentir pertencente a Deus? Se a nossa visão de Deus é de um Deus que condena, que pune, que afasta, que quer que eu faça coisas, senão eu vou ser castigado se eu não fizer. É lógico que o intrínseco sentimento de pertencimento eu não consigo conectar. Então não é por acaso que lança Kardec a proposta de nos basearmos nos atributos de Deus, porque quando nós percebemos Deus soberanamente justo, bom, e aí é mais interessante, nós saímos da conjectura teológica propriamente dita, e vamos para o livro da natureza. É no livro da natureza, muitas vezes, e Kardec fala, e os Espíritos falam, que nós temos a base de perceber a existência de Deus, as leis divinas. Então isso é uma contribuição paradigmática do livro dos Espíritos. Proporcionar essa compreensão cósmica a partir da suprema inteligência e das leis divinas que regem todo o universo, compreendendo os atributos de Deus. Outro paradigma é a existência de leis morais tão concretas quanto as leis físicas. Quando nós colocamos concretas, é que elas realmente funcionam em mecanismos dentro do ser espiritual. Elas não são soltas, as leis morais. Elas estão presentes em nós. Na 621 fala que está presente em nossa consciência. Nós abordaremos com mais profundidade essa pergunta logo depois. Porém, vejamos,
O Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, na terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais. O paradigma das leis morais é eminentemente evolucionário. Porque entende-se às vezes a questão da moral pelos ângulos de um povo, de uma cultura. Então cada cultura diz, os sociólogos e antropólogos, cada cultura tem a sua moral. Então se você entra num país, aquilo ali é moral fazer, se entra no outro país, aquilo não é moral fazer aquilo. Mas se nós analisarmos só nesse prisma, fica ou não fica um relativismo? Aqui é o que, ali é ali, e aí? No Livro dos Espíritos é apresentado aquilo que não é relativo. E isso é muito interessante, porque quando nós analisamos pelos aspectos das leis morais, nós vamos verificar a cultura e o nível de avanço das culturas. Não é uma perspectiva preconceituosa ou uma perspectiva pessoal sobre aquela cultura. Nós podemos analisar a nossa própria cultura, analisar a cultura de outros povos, outros países, mas agora baseado nas leis divinas. Porque se for baseado em história daquele povo, claro, aquela cultura sempre deve ser respeitada, sempre deve ser considerada, mas a cultura é feita por homens e mulheres, homens e mulheres em padrões evolutivos. E conforme diz Mahatma Gandhi, existem leis injustas, assim como existem homens injustos. Existem culturas que provocam a injustiça, produzem a injustiça, assim como existem a história daquele povo naquele nível evolutivo. Então, nas leis morais, o homem rege-se através da consciência. Ele suplanta esse manto cultural, muitas vezes permeado por um movimento de opressão, de preconceito, de injustiça, e ele suplanta isso, ele vai além do estabelecido, porque as leis dão diretrizes verticais para a criatura humana, e não se apega nas diretrizes horizontais. Um outro paradigma muito relevante é a origem e destinação do espírito. Essa é uma contribuição que, desse ponto de vista, o Livro dos Espíritos, ele é sui generis. Porque, obviamente, se colocava a origem do espírito, é um tema que já existia há muito tempo, mas com as suas ramificações. Por exemplo, a origem do espírito, dentro de uma visão dogmática teológica, o espírito começa com o corpo. Então, nasce o corpo junto com o espírito, como não tem reencarnação, os que não são reencarnacionistas, como não tem reencarnação, o corpo nasce junto com o espírito, depois que o corpo morre, o espírito continua para alguns, para outros, em tese, o espírito vai esperar o juízo final, depende da linha do pensamento. E aí, obviamente, que com os estudos das leis, se faz o questionamento da justiça divina. E no questionamento da justiça divina foi se entendendo os ângulos incoerentes de pensar que o espírito nasce junto com o corpo ali, e depois o corpo morre, o espírito continua e nada mais vai acontecer com ele, a não ser uma destinação ou totalmente sofredora, uma destinação salvadora, dependendo de uma vida apenas que ele tenha vivido. E aí chega o Livro dos Espíritos e começa, em vários pontos na obra, a tocar na questão do espírito, da origem do espírito. Primeiro nos oferecendo o paradigma de que não.
nós não nascemos junto com o corpo. Nós preexistimos, existimos e sobreexistimos, ou seja, nós viemos antes do corpo, estamos no corpo e iremos depois deste corpo. Isso já é um paradigma interessante, que as visões reencarnacionistas budistas e hinduístas já colocavam isso de certa forma. Mas não havia uma explicação dessa origem, a origem mesmo do espírito. E no livro dos Espíritos vai falar que, criado simples e ignorante, como a resposta da pergunta 115, e nessa origem nós viemos, enquanto ser que existe, não numa condição humana primeiramente, espírito primeiramente, mas como princípio inteligente, passando pelos reinos, desde o mineral ao vegetal, ao animal, adquirindo experiências múltiplas, até chegarmos na categoria de espírito, com livre-arbítrio, consciência de si, e progredirmos, como diz, do átomo ao arcanjo, em outra resposta do Livro dos Espíritos. Vejamos que esse é um paradigma que, para quem tem uma visão materialista e quer trabalhar a sua espiritualidade, são várias camadas a superar. Então, dentro de uma visão materialista, é paradigmático, a vida acaba com o corpo. Então, vamos supor que um materialista queira buscar uma dimensão espiritual dentro de si mesmo. E ele vai conversar ali no sofá com o espírita. O materialista vai conversar com o espírita. E aí o materialista traz um diálogo. Olha, eu tenho muita dificuldade de entender por que a vida não acaba com o corpo. E aí o espírita vai oferecer a reflexão. Olha, a vida não acaba com a morte do corpo. Isso você consegue entender pela dimensão de justiça, amor e caridade das leis? Vamos supor que a pessoa diga, não, até aí tudo bem, entendendo a existência de Deus primeiro, e entendendo a existência de um Deus soberanamente justo, bom, amoroso, atributos de Deus. Tudo bem, eu compreendo que realmente a vida acabar com o corpo não faz muito senso isso. Aí ainda tem essa etapa 2, dentro da camada do paradigma. Veja, a vida não acaba com o corpo, mas ainda tem algo a mais. O espírito, que é imortal, você reencarna. Ah, não, reencarnar não. Não me venha dizer que eu vou reencarnar. Reencarna. Esse espírito que é você, que não morre, ele reencarna. E além de reencarnar, você pode vir homem ou mulher. Ah, não. Não me venha dizer que além de eu ser imortal, eu posso vir homem e posso vir mulher? Pode. E além de você ser imortal, poder reencarnar como homem ou mulher, você pode reencarnar em outros planetas. Ah, não! Pelo amor de Deus! Você está aqui, você está brincando, é verdade. Além de você reencarnar como homem ou como mulher, você também pode reencarnar aqui na Terra, mas também pode reencarnar em outros planetas. Vidas em outros planetas? Vidas em outros planetas. Porém, além de você ser imortal, reencarnar como homem, reencarnar como mulher, poder reencarnar em outros planetas, você começou ali mais ou menos no minério. Quê? Você começou lá pelo reino mineral, vamos dizer assim, e veio passando pelo reino vegetal, não era espírito, chama princípio inteligente isso, veio passando pelo reino vegetal, pelo reino... Você está brincando comigo, é verdade. Aí eu faço uma pergunta para nós, esse assunto para nós é tranquilo?
Não. Para nós mesmos esse assunto ainda gera um pouquinho de dúvida, não é? Mas para nós espíritas que já estudamos o Livro dos Espíritos, esse é um assunto que não nos choca. Está bem resolvido, de certa forma, nesse sentido de não nos chocar. Agora, imagine as camadas paradigmáticas do século XIX. Ainda hoje isso é paradigmático. Imagine as camadas paradigmáticas do século XIX. Então é lógico que a obra ela precisava vir com uma estrutura de perguntas e respostas, e não com uma estrutura de texto. Porque se ela viesse com uma estrutura de texto, ela não abordaria as outras possibilidades que a estrutura de pergunta e resposta traz, que é da abertura para ter ainda mais perguntas e questionar e buscar ainda mais respostas, e aí a origem do espírito, a sua característica enquanto espírito, foi apresentada no Livro dos Espíritos de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito clara. Não houve aqui nenhum processo de dizer, olha, esse assunto, ele é um assunto que vai pedir de nós um esconder disso. Não, esse é um assunto fundamental, nós vamos tocar nesse assunto, porque além de falar do Espírito, nós vamos também tocar a origem do Espírito, e essa é uma contribuição de O Livro dos Espíritos. Mas tem outra questão paradigmática, que é o papel de Jesus em nossas vidas. Eminentemente no século XIX até hoje, mas eminentemente a presença de Jesus, ela estava num degrau de mitificação muito grande. Jesus sendo visto como a própria confusão com a divindade, Jesus como Deus, a relação da criatura com Deus também espelhava a relação da criatura com Jesus. No século XIX, como que era a relação da criatura com Deus? O que dá para nós, em termos gerais, pensarmos? Era uma relação de proximidade? Havia mecanismos de temor a Deus? Havia mecanismos de medo de Deus e afastamento de Deus? Medo do pecado? Veja, tomando isso como proporção de que uma outra ideia se fazia junta, Jesus era Deus. A ideia vigente era essa: Santíssima Trindade. Então, fora isso, a nossa relação com Deus tinha as suas dificuldades enquanto paradigmas dogmáticos, e a nossa relação com Jesus também, por conta dessa ideia de Jesus e a sua perspectiva divina. Mas o Livro dos Espíritos, na 625, Allan Kardec pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu de guia e modelo? Ou qual o homem mais perfeito? E eles respondem: Jesus. E depois toda a moral estudada no Livro dos Espíritos sobre Jesus revela o panorama da conduta e da proximidade de Jesus conosco. Se nós pudermos compreender a partir das 625 para frente, simbolicamente é como se o Livro dos Espíritos nos oportunizasse retirar a ideia do trono, a ideia da distância, a ideia do juiz,
e de novo nós, não ele conosco, mas nós com ele, e de novo Jesus voltar agora realmente para cá. Agora Jesus volta para cá de novo, perto de nós. Nós nos aproximamos de Jesus em verdade, porque estamos agora falando de um modelo e guia. Modelo, eu posso me modelar. Guia, precisa estar próximo, junto, perto, no sentido de que eu tenho acesso aos seus ensinos, eu tenho acesso à sua presença, dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Ele não é mais a figura mítica colocada para fora. Ele realmente é o que sempre foi, o mestre, modelo e guia da humanidade. Então, o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz a pergunta e os Espíritos respondem, e desdobra-se os ensinos sobre Jesus, vamos ter a oportunidade de todos aqueles ensinos emblemáticos, significativamente parabólicos de Jesus, começarem a ter as suas respostas no campo da aplicação, no campo da moral. Tanto é que quando chega em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que entre várias questões ele se foca no moral. Não iria entrar em minúcias de interpretações fragmentadas sobre os evangelhos. Ele ficaria com a perspectiva que os Espíritos proporam, a moral. Então isso para nós que estamos no movimento espírita, e alguns de nós que já nascemos em família espírita, é algo que foi colocado de uma maneira mais natural, podemos dizer assim. Mas para a época e para muitos que estão adentrando na doutrina espírita agora, essa perspectiva de proximidade com Jesus é paradigmático. Não é uma coisa tão clara, vai se esclarecendo enquanto vai se aprofundando na questão. Fala também um outro dado, uma outra revelação da destinação progressiva do planeta Terra. No passado, entendia o juízo do mundo. O mundo vai chegar no dia do juízo final. Isso já era vigente dentro do pensamento. Agora, compreender que os planetas, eles têm suas classificações em termos de evolução, primitivo, mundo de provas e expiação, regeneração, mundos superiores, mundos felizes, celestes e assim por diante. Essa classificação, ou seja, não só a humanidade tem a sua destinação, tem o seu rumo, mas os planetas, eles vão entrando nessas gradações evolutivas, né? Ou seja, a destinação dos mundos. Então nós, a partir dessa visão esclarecedora, dissolvemos essa perspectiva do juízo final de tantos séculos que trazíamos. Às vezes nós até trazemos, de certa forma, isso implícito conosco. Olha, gente, quantas vezes eu ouvia isso quando era criança, né? De 1000 passará, de 2000 não chegará. Aí teve gente, não vai ser 2000, vai ser 2010, adiantou um pouquinho. Aí teve gente, não vai ser 2010, vai ser 2012, mais 2 aninhos, já dá para planejar ali alguma coisa a mais. E a coisa não foi, mas são perspectivas íntimas, visões dogmáticas íntimas dessa ideia de juízo final, quer queira ou quer não. Mas o Espiritismo esclareceu isso para nós, não traz essa perspectiva de juízo final, porque pela própria revelação da progressão dos mundos,
Que juízo final? São tempos. A grande transição, né, a transição planetária de mundo de provas e regeneração que estamos vivendo, são tempos de uma humanidade com certas características para uma humanidade com características bem mais elevadas, mais moralizadas. São tempos da humanidade. E os mundos vão progredindo conforme a sucessão desses progressos coletivos humanos. Esta também é uma contribuição paradigmática da obra, o Livro dos Espíritos. Na 1019, por exemplo, fala do exílio e a imigração de espíritos na Terra. A lógica dos mundos habitados e a pluralidade dos mundos habitados, todos os mundos, e o fato desses mundos terem progressão, uns mais elevados, outros menos. Entrou uma informação aqui também inovadora, transformadora e reveladora. A de que espíritos que vêm de mundos mais elevados reencarnam, ou encarnam, no caso, no mundo, nos países, e espíritos de ordem que não acompanham a progressão desses mundos, vão para outros mundos, cuja frequência moral é mais condizente com eles. No caso, mundos inferiores, porque a sua frequência moral não está alcançando a elevação dos mundos que está se seguindo. Bom, esse é um dado que leva para o território da destinação da humanidade uma compreensão nova. Nós falamos que a humanidade progride pelo conhecimento, progride pela experiência e progride pela revelação. Agora, esse é um dado que contribui, porque aqui, quando fala na 1019, por exemplo, nós vamos ver isso no final do seminário amanhã, a humanidade não apenas progride pelo conhecimento, pela experiência e pela revelação, mas podemos dizer aqui que progride pela solidariedade dos mundos. Espíritos vão, espíritos chegam, e isso vai fazendo a grande organização da evolução dos planetas, pela experiência desses espíritos. Quando nós olhamos o mundo com todas as problemáticas que ele traz, numa visão pessimista, o mundo não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, não sei o que não tem mais jeito. Nós, de certa forma, estamos nos equivocando, nós estamos nos equivocando, de certa forma, nós estamos nos equivocando em ver esse ângulo dessa forma, porque quando a 1019 revela a imigração e a emigração dos espíritos, e consequentemente a evolução da categoria dos mundos pelo progresso da humanidade, o que é isso em termos simples de compreender? Saulo sabe melhor que eu. Gestão. Tem alguém que está fazendo uma gestão aqui. Gestão planetária. Tem um governador aqui. Tem alguém que está dizendo, olha, aqui chega pessoas que vão acrescentar. Pessoas que estão dificultando vão para mundos onde lá eles vão ser mais úteis. Na 1019, vejamos que não tem, uma das questões fundamentais, não existe lei de desperdício. Qualquer evolução que eu fizer é válida, mas se porventura não for suficiente para o mundo onde eu estou, vai ser válida para o mundo onde aquele progresso ainda não
se desenvolveu. E essa é uma revelação do Livro dos Espíritos. Pensar isso nos traz esperança ou preocupação? Esperança. Uma profunda esperança de que as coisas elas estão melhorando, as coisas não estão piorando. É que como eu não sou o gestor do planeta, eu fico às vezes em aflição, porque eu estou no meio do processo. Mas quando nós vamos entender quem é Jesus, em 625 do Livro dos Espíritos, como ele trabalhou desde o momento em que ele organizou a existência do planeta até agora, nós vamos tendo a certeza profunda de que nós estamos sob a égide de uma programação, de um projeto iluminativo de Jesus para o planeta Terra. Nós temos uma mensagem que nós recebemos amavelmente pelo nosso Divaldo Franco, intitulada Terrorismo Mediúnico por Viana de Carvalho, pelo espírito Viana de Carvalho. Eu acredito que a mensagem do nosso Divaldo, recentemente, sobre essa preocupação com os espíritos, ela é condizente no sentido de nós sempre termos vigilância, e é verdade, a vigilância é fundamental. Mas o gestor do planeta Terra é o Cristo. Então, quando nós somos, às vezes nós ficamos impressionados, mas, na verdade, a sintonia da mensagem de Viana de Carvalho, ela traz, possivelmente, a essência do que Divaldo queria nos colocar. E aí é muito importante que nós tenhamos a certeza de que tempos desafiadores sempre viveremos e sempre vivemos. Nunca estivemos ausentes de tempos desafiadores. Se nós pudermos consagrar um tempo mais desafiador do planeta Terra, podemos dizer que ele se consagra talvez do ano 400 a 1400 da era cristã. É o ano que se consagra o período da Idade Média, que foi a Era das Trevas, considerado historicamente. Esse foi um período muito complexo, porque a cruz que antes trazia para a criatura humana a esperança, a fé, o amor e a caridade, foi transformada ali num simbolismo de guerra, de ataque, de tortura. Aquele foi um período, e esse período passou. Veio o período das luzes, o progresso da ciência. Hoje o homem obviamente está passando um período bem desafiador, que é o período em que, como as coisas, as barreiras que oprimem as escolhas do ser humano estão dissolvendo por conta da ciência, do avanço do conhecimento, da tecnologia. Hoje nós estamos vivendo possivelmente como se fosse, entre aspas, o oposto de um período opressivo da Idade Média. Hoje nós estamos vivendo o perigo de tudo pode. O período de onde estão os meus valores. Esse tem sido o momento grave da humanidade. O que é que eu faço com os meus valores? Onde as coisas estão, a banalização da vida, a banalização das coisas. Mas esse não é um período do ponto de vista em que as coisas vão piorar, porque é exatamente o período que o ser humano vai intimamente considerar o que é valoroso ou não. Há um outro próprio vídeo do Divaldo que ele mesmo fala, quando perguntaram para ele, o que você está achando do Brasil? Ele fala, eu acho que o Brasil está vivendo o melhor momento dele. Então veja, é uma visão de esperança, porque quando nós consideramos que as situações críticas do nosso país estão fazendo com que nós tomemos responsabilidade pelo nosso país, nós vamos entender uma dos axiomas fundamentais. Um país ele não está grave quando ele tem, na verdade, problemas políticos. A gravidade de um país é quando o seu povo não assume a sua nação. Quando o povo não assume os rumos do seu país, nós estamos em situação grave. Se nós analisarmos o que está acontecendo hoje, nós estamos sendo convidados a assumir os rumos do nosso próprio país. É dessa mentalidade infantil, sendo convidados a tomarmos a mentalidade de um adulto essencial,
sobre o nosso próprio, a coletividade. Isso está acontecendo aqui no Brasil, isso também está acontecendo no mundo. No mundo. Para se ter uma ideia, quando as 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, caíram, muitos falaram: a humanidade está fadada a se destruir, acabou. A partir de agora, não há mais esperança. Foi justamente pelo homem perceber o que ele fez com as 2 bombas atômicas, que naquele momento decretamos, a partir das 2 bombas atômicas, que nós somos a única espécie que somos capazes de destruir a própria espécie e destruir todas as espécies do reino da natureza. O homem falou: chega, vamos parar um pouco. Chegou num nível muito grave. Foi daí que depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a ONU, foi daí que cresceu os direitos humanos, foi daí que vieram os tratados de uso de armas diminuindo, porque o ser humano entendeu que dessa maneira ele complicaria os rumos. Então é lógico que um mundo de regeneração não pode ser feito por criaturas com pensamento oprimido, opresso, precisam ser seres conscienciais. E esses seres conscienciais do mundo de regeneração já superaram esses entraves todos. O que eu faço com a coletividade do planeta? Já experimentaram na dor, já experimentaram as consequências dos atos e decidiram pela força do amor a progredir através da verdade, da sabedoria, do que promove realmente. Então nós estamos num período em que aquela criatura humana que tinha dentro da sua mentalidade os muitos discursos de opressão sobre ela, ela começa a questionar tudo isso. É claro que é um período em que muitas pessoas vão fazendo as coisas sem sentido, mas é exatamente esse período dos valores, no qual os valores agora, antes, oprimidos por uma visão impositiva, uma visão castradora, e depois os valores esquecidos e perseguidos, às vezes desprezados por uma sociedade superficial, uma sociedade que deixa tudo ao Deus dará, banalizada, a vida não vale nada. É exatamente nesse trânsito que nós estamos, que vai surgir a terceira sociedade, a terceira geração, a geração imortal, a geração consciencial, de espíritos que estão chegando nesse processo de migração, que vão começando a tocar nesses pontos, levando o ser humano a pensar: até onde você está indo? Até onde nós estamos chegando? O que estamos fazendo conosco? Vale a pena seguir por esse caminho? E aí essa mentalidade infanto-juvenil que nós ainda vivemos, dará lugar para a mentalidade adulto responsável, que é para onde nós estamos seguindo. A natureza do corpo espiritual. Uma das questões que o Livro dos Espíritos amplia, isso já foi estudado de certa forma e revelado, por exemplo, dentro da acupuntura, a natureza do corpo espiritual já era conhecido há milênios. O Livro dos Espíritos amplia pela revelação esses dados, essas informações, dando a dimensão da elasticidade do perispírito, a característica de transformação do perispírito, a propriedade de cada perispírito ser de acordo com o mundo em que está. E aí nós vamos compreender que a natureza desse corpo espiritual tem uma relação direta com a natureza da evolução moral do ser. Então esse dado é fundamental. E aí, através, por exemplo, na obra O Livro dos Médiuns, que nós já estudamos no seminário Autoridade Moral do Livro dos Médiuns, a característica desse corpo espiritual e também dos fenômenos mediúnicos, por meio das materializações, o estudo
formal disso, o estudo metódico disso, que foi dado por Allan Kardec e bem registrado no Livro dos Médiuns, sobre a característica dos fenômenos de efeito físico. São contribuições singulares aqui da obra O Livro dos Espíritos e podemos, no caso aqui, complementar da obra O Livro dos Médiuns. E um outro paradigma é a programação da reencarnação. Que a reencarnação já era um assunto conhecido, já era, desde a ideia filosófica hinduísta, desde a ideia budista, enfim, a reencarnação não era um tema novo. Agora, a reencarnação progressiva, jamais retrogradada para trás, isso é uma contribuição da doutrina espírita. Quando ele pergunta se o homem, ele poderia reencarnar na metempsicose. Por exemplo, a pessoa faz alguma coisa, ela reencarna contra a minhoca, ela reencarna minhoca, reencarna num reino animal. Não. Essa visão progressiva do homem jamais retrogradar, ele evolui na perspectiva da reencarnação, é uma contribuição do Livro dos Espíritos. O homem, ele progride sempre, pode estagnar, mas ele jamais pode retrogradar. E acrescenta a questão da programação reencarnatória. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando nós falarmos do livre-arbítrio, nós vamos ver que esse é um dado também sui generis de O Livro dos Espíritos, porque não se falava nessa especificidade da possibilidade de nós escolhermos as provas que vamos passar, escolhermos pela expiação que nós vamos passar. Entendíamos a reencarnação, antes dessas reflexões, dessa revelação, na visão oriental, como karma, lei do karma, que não é a mesma coisa que lei de causa e efeito na sua relação intrínseca. Porque o karma, desse ponto de vista, você vai passar aquilo, quer queira ou quer não, e não tem como desviar daquilo. Com a compreensão do livre-arbítrio, a compreensão da consciência decidindo, regido por leis, nós entendemos que nós temos uma programação. Porém, dentro de uma programação pode haver reprogramações, pode haver desvirtuamento da programação, ok? Mas não uma questão tão taxativa e determinista como é a visão do karma oriental. O termo mudança de paradigma é uma expressão introduzida por Thomas Kuhn, historiador e filósofo, em seu livro publicado em 1962, Verdadeiro Marco Divisório, The Structure of Scientific Revolution, a estrutura das revoluções científicas. As ideias de Kuhn auxiliaram a entender não apenas como emerge uma nova perspectiva, mas também como e por que, quando aparecem opiniões novas, sempre se opõe certa resistência durante algum tempo. A característica do novo paradigma é envolver um princípio que já existia, mas do qual não nos apercebíamos. O que já existia era aceito como parcial verdade, como um aspecto de como as coisas ocorrem, admitindo que ocorram também de forma diferente. Por sua perspectiva mais ampla, transforma o conhecimento tradicional e as novas em persistentes observações, conciliando as aparentes contradições. Então, o novo paradigma, ele não vem do nada, ele se baseia naquilo que já existia, mas que da forma como pensava, estava parcialmente verdadeiro. Havia muito mais coisas a se compreender. O Livro dos Espíritos, ele é paradigmático, porque, como disse nosso Alírio, ele não rompeu
ele iluminou e acrescentou e fez com que outras questões que fossem eminentemente dogmáticas fossem vistas no prisma das leis divinas. Ali sim, algumas respostas, ele dá ênfase clara de que daquele jeito não é. Quando vai falar, por exemplo, dos anjos e demônios, que daqui a pouco a Lírio vai falar, a concepção de anjos e demônios da forma como estava, não é real. E aí existe um outro jeito de compreender que o Livro dos Espíritos apresenta isso. Então vejamos que paradigma por paradigma já é algo trabalhoso. Imaginemos os paradigmas do Livro dos Espíritos e quanto Allan Kardec foi perseguido, quanto ele foi incompreendido, quanto ele foi ironizado, porque aqui nós temos não apenas uma obra que faz um paradigma da ciência, ou uma obra que faz um paradigma da filosofia, que já era suficiente para lidar com as ideias anteriores e contrárias, para os opositores contra ele. Já era suficiente ter opositor no grupo dos filósofos, já era suficiente ter opositor no grupo dos cientistas, mas o Livro dos Espíritos encontrou opositores na metafísica, na ciência da época, nos filósofos da época, na religião da época e nos céticos, por vontade própria da época. Então foi um conjunto de revelações que os Espíritos trouxeram, considerando todas essas questões que obviamente iriam iluminar os paradigmas. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no tema Não vim destruir a lei, comunicação de um espírito israelita, Muluz. O Espírito, no final da mensagem, traz exatamente o pensamento que Thomas Kuhn, só no século XX, vai abordar e, de certa forma, abrandar pela a questão tão ferrenha do pensamento científico uns contra os outros. E essa obra de Thomas Kuhn, dicas de passagem, ela é lida no mundo todo e considerada no mundo todo, porque é uma obra que deixa claro que qualquer ideia que venha está sendo convidada a entender qual é o paradigma dela, e não combate, faz parte do processo evolucionário do mundo, ideias que vão surgindo, conduzindo novos rumos para a coletividade, faz parte. Isso está na ciência, isso está na filosofia, isso está também na religião, isso está também na doutrina espírita. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Vejamos a ênfase: uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos,
e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. O início do Espiritismo começou de que jeito? Impactante ou devagarzinho ali e tal? Impactante. Você vê uma mesa voar numa sala, é muito impactante. Cadeira voar, mesa voar, barulho fazer, feito aqui, é impactante. Agora você vê isso numa cidade, na outra, no outro lado do oceano, Estados Unidos, é bem impactante. Então veja o que ele coloca: uma vez despertada a atenção. Despertou a atenção? Teve tempo de registrar os fenômenos físicos? Entendeu que isso se trata de uma realidade, não é uma interpretação subjetiva? Pegou todos os dados suficientes? O que aconteceu com os efeitos físicos? Foram cessando. E deu origem aos efeitos intelectuais. As respostas que traziam dentro das respostas a sua característica de efeito moral. E é isso que ele está dizendo: a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Porque se fosse fenômeno pelo fenômeno e continuasse o fenômeno, mais discussões estéreis prosseguiriam. O homem não tocaria o coração, os espíritos não tocariam o coração do homem pelos efeitos físicos. Chamaria a atenção, mas não tocaria o coração. Precisava de uma doutrina para tocar o coração, um corpo de doutrina para tocar o coração, que desse respostas aos sofrimentos da criatura humana, às dúvidas da criatura humana, e não a curiosidade da criatura humana. Então vejamos que coisa interessantíssima. O Livro dos Espíritos, ele inaugura a era da humanidade esclarecida e consolada por comprovações e não mais por interpretações. Dentro da visão filosófica, dentro da visão teológica, existem as interpretações, que pode levar o ser humano a entender a vida de uma forma ou de outra forma. Mais ou menos consoladora, mais ou menos aterradora. São interpretações. Há filosofias pessimistas, há filosofias otimistas. Considerando o benefício das ideias otimistas, ainda havia um ponto a ser iluminado. Se essas ideias interpretadas, positivas, otimistas, realmente tinham algum ponto a ser comprovado. Aí vem a doutrina espírita, por meio das mesas girantes, fenômenos de efeito físico, estudados calculadamente, comprovadamente, diga-se de passagem, a materialização dos espíritos, um dos dados bem comprovados. E aí, quando se estabelece na base da comprovação, abre-se a flor com 1000 pétalas de revelações morais, de respostas morais. Os efeitos físicos era apenas o caule da flor. Os efeitos intelectuais, as pétalas da flor. E os efeitos morais, o núcleo da flor. Foi daí que saiu o perfume.
E desse perfume nós podemos nos beneficiar agora, com todas as suas características iluminativas. Então ele diz: foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, porque ele foi a revelação, o conhecimento e a experiência histórica para o planeta, num único ser, vivido. Moisés, um único médium, uma única revelação, ali, os 10 mandamentos. E o Espiritismo, vários médiuns, várias revelações, trazendo conhecimento, experiência, dos espíritos superiores em sintonia com Jesus, que autorizou todas as ideias que estão na obra espírita, fazendo de Moisés a Jesus, de Jesus ao Livro dos Espíritos, a inauguração da doutrina espírita, a terceira revelação. A missão de Allan Kardec no território das ideias elevadas trouxe várias oposições que a lógica dos argumentos, o exemplo de verdadeiro cristão e a fé inabalável em Deus tratou de superar, mantendo-o firme na tarefa de investigar os fenômenos físicos e morais, para codificar a doutrina espírita. Verificaremos a seguir alguns dos paradigmas que o Livro dos Espíritos desmistificou e outros que elucidou, resolvendo contradições antes insolúveis. Buscaremos identificar a elevação das ideias e a sua aplicabilidade para a felicidade do espírito imortal. Alírio. Nós vamos trabalhar agora o paradigma teológico dogmático. O que caracteriza um paradigma teológico dogmático? É um paradigma que demonstra verdades, entre aspas, que não podem ser contestadas. São objetos da fé. Você acredita, ponto final. Aqueles que questionam um paradigma teológico dogmático são vistos como hereges, como pessoas indignas da fé. A partir dos 300 anos em que tivemos o cristianismo sem dogmatismo, sem essa visão teológica, nós, humanidade, desenvolvemos no cristianismo uma série de paradigmas teológicos dogmáticos. O Afo falou de alguns deles, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Deus é antropomórfico, é um velhinho no meio de um céu hipotético, envolto no manto, e que fica observando as pessoas para fazer bem para as pessoas boas e fazer mal para as pessoas más, castigar essas pessoas. Além do Filho, que é Jesus, que é Deus, temos também o Espírito Santo, que também foi personificado. E Emmanuel, no livro Paulo Estevão, explica que a concepção do Espírito Santo, quando Jesus faz a abordagem do Espírito Santo, são os espíritos superiores que trabalham em sintonia
com ele para o governo da própria terra. Então não é uma entidade à parte, que seria o próprio Deus em forma de pomba. O paradigma teológico dogmático é um paradigma que cria essas verdades que, na verdade, não são verdades. Tomando como base a própria lei divina, não são verdadeiros. Nós vamos ver o Livro dos Espíritos questionando uma série de paradigmas teológicos dogmáticos. Esses paradigmas, eles não se sustentam com questionamento. Por isso que os teólogos dogmáticos abominam qualquer questionamento do paradigma. Qualquer profitente de uma religião A, B ou C, que se baseia nesses paradigmas teológicos dogmáticos, quando o profitente da religião começa a questionar, é simplesmente advertido que ele está entrando em heresias. Então você é um herege. Se quiser continuar aqui nesta religião, tem que acreditar nisso daqui. É uma questão de fé. Então, a razão, é preciso que a pessoa faça uma dicotomia entre razão e a própria fé. Então, fora daqui da igreja, eu posso pensar livremente, mas aqui eu tenho que pensar de uma forma teológico-dogmática. Nós percebemos isso até em cientistas, que quando tentam colocar Deus na ciência, esbarram nesse dogmatismo tão grande da chamada Bíblia, que é visto como verdade incontestável, mas ao pé da letra, e não como um livro profundamente simbólico. E aí eles tentam colocar Deus de forma dogmática dentro da ciência. E começa a fazer... Já vimos livros em que o cientista, a gente percebe que de origem protestante, tenta fazer ginásticas para colocar de forma dogmática Deus. E que se tivesse a visão espírita de Deus, tudo fica muito simples, tudo fica muito fácil e explicável, sem a visão teológico-dogmática. Então, dentro desse paradigma, que é um paradigma que não se sustenta à luz da razão, nós vamos ver várias questões do Livro dos Espíritos, trazendo luz para esses paradigmas, facilitando o entendimento, tudo com base na razão, no bom senso, aquilo que Allan Kardec preconizou o tempo todo. As leis divinas são lógicas. Tudo que provém de Deus tem uma lógica muito profunda. Por isso que na doutrina espírita não há paradigmas teológicos dogmáticos, porque tudo está sendo explicado à luz das leis divinas. Os paradigmas teológicos dogmáticos são contrários às leis divinas. Não fazem sentido algum se nós analisarmos com base nas leis. Alguns até pelas leis físicas, as leis biológicas, as leis do mundo físico. Não fazem sentido, mas que são tidos como verdades que não se contestam. No paradigma espírita, quanto mais se contesta, mais se aprende. Quanto mais nós questionarmos, mas essa lei, como que ela funciona? Não é uma questão de fé apenas.
É uma questão de você refletir profundamente o significado das leis. Está lá muito claro na questão 619. Os benfeitores espirituais pedem que nós investiguemos as leis. E investigação é, sobretudo, o questionamento. Você vai questionar o âmago da informação, porque a partir do âmago da informação é que você, investigando, se apreende o significado daquilo que se quer. Então, o paradigma teológico dogmático em que homens, seres humanos, criam verdades, com V minúsculo e entre aspas, que ninguém pode questionar. Então, somente um paradigma contrário às leis divinas que pode ter essa característica de você tem que acreditar, porque senão você é um herege. Você vai ser excomungado, você vai para o inferno, você vai para determinados lugares, vai sofrer muito por causa da sua heresia, de questionar coisas, aquilo que se chama de mistérios de Deus. Esses são mistérios de Deus, não se questionam. Por quê? Porque não são verdadeiros. A verdade, quando questionada, qualquer lei divina, quanto mais você questiona, mais você compreende a verdade que está na lei. Isso é válido quaisquer das leis que estão lá em O Livro dos Espíritos. Quanto mais nós questionamos, mas como que funciona a lei de causa e efeito? Por que ela é essa lei para nos proteger de nós mesmos? Quanto mais nós questionarmos, mais nós vamos compreender como funciona essa lei e vamos amar a lei. Já o paradigma teológico dogmático, quanto mais nós questionamos, mais nos embaraçamos em situações cada vez mais insolúveis, porque não é baseado na verdade. A pessoa vai se enrolando para explicar algo que não tem explicação nesse paradigma. Vamos ver alguns deles aqui. Na introdução de O Livro dos Espíritos, o codificador inicia pelas definições dos termos espiritual, espiritualista, espiritualismo e espiritismo, esclarecendo a diferença entre eles. Vejamos a importância desse esclarecimento para que as ideias espíritas não ficassem à mercê das interpretações pessoais. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Vejamos que nesse texto, Kardec começa colocando os pontos muito claros de que nós estávamos diante de um novo paradigma. Já havia o espiritualismo. O católico é espiritualista, o protestante, luterano, calvinista, que existiam na época espiritualistas,
Os budistas são espiritualistas, os hinduístas. Agora, espiritista são aqueles que, além de espiritualista, são adeptos, conseguem compreender essa realidade à luz daquilo que os espíritos superiores nos legaram e que foi inaugurado no Livro dos Espíritos. Se colocarmos na mesma... se Kardec não tivesse criado novos termos, a chamada anfibologia, que é palavras de duplo sentido, se ele tivesse colocado todo o conhecimento espírita como mais uma vertente espiritualista, nós não teríamos a clareza da forma de pensar do Espiritismo. Então ele começa já na introdução mostrando ao que vem a doutrina espírita. Todos esses paradigmas teológico-dogmáticos eram das religiões cristãs, a maioria deles, das religiões cristãs espiritualistas. Eles aceitam a ideia do espírito, chamado de alma. Os cristãos católicos, os cristãos evangélicos aceitam. Nós somos uma alma, só que somos uma alma criada junto com o corpo. E depois da morte do corpo, vamos para o céu, na visão católica, vamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno, dependendo da característica do freguês, né? Da vez. Se o freguês foi muito bom, ele vai para o céu. Se ele tiver sido muito mal, ele vai para o inferno. E se ele ficou no lugar comum, mais ou menos, uma hora fazia uma coisinha ruim, outra hora fazia uma coisa boa, ele vai para o purgatório. Lá no purgatório ele pode até, se ele tiver um bom comportamento, ele pode ter um upgrade para o céu, né? Mas quem for para o inferno, pronto, nunca mais vai sair dali. Essa concepção católica. Na concepção evangélica, de um modo geral, claro que tem exceções, também há o inferno, o céu e o purgatório. Algumas não aceitam o purgatório, mas várias concepções evangélicas colocam que o espírito vai ficar dormindo do momento da morte até o dia do juízo final, que não é um fenômeno psíquico, emocional, como a doutrina espírita coloca, como Jesus colocou. Jesus fala do dia do juízo. Ele não estava falando de um momento histórico, é o momento da nossa desencarnação. Todos nós já tivemos vários dias do juízo e vamos ter um daqui a pouco, cada um no seu tempo, nesta encarnação. Porque nós estamos encarnados, vamos ter mais um dia do juízo, que é o dia em que o Espírito passa em revista todas as suas ações durante a encarnação. A própria ciência vem mostrando isso nos fenômenos de quase morte. Só que isso foi dogmatizado. Essa fala de Jesus, quando Jesus fala do juízo, do dia do juízo, foi dogmatizado. Nessas várias seitas evangélicas dogmatizaram isso, colocando que é uma data específica, pegam vários trechos do Evangelho, principalmente o sermão profético, e dizem que Jesus vem cercado de anjos e todos aqueles fenômenos, e ele vai julgar todos os que estiverem nesse dia, e aqueles que foram bons vão ficar à direita de Deus, e os que forem maus vão para o inferno eterno. Alguns aceitam uma coisa que até os paradigmas biológicos
colocam como impossibilidades. É a ressurreição dos corpos, os corpos que as pessoas tiveram, né? Que é mais ilógico ainda. Então, alguém que morreu há 2.500 anos atrás vai voltar um zumbi daquele ser no mesmo corpo, porque acredita-se de forma dogmática que é esse corpo que ressurge, e não o processo da chamada ressurreição, que é o espírito voltar para a dimensão espiritual no corpo perispiritual. Então, são uma série de dogmatismo que não se sustentam à luz da razão, mas que para essas religiões nós não estamos criticando essas religiões, nós estamos fazendo uma análise desse paradigma teológico dogmático. Eles não se sustentam à luz da razão, mas por uma questão de fé as pessoas têm que acreditar naquilo. Se começa a questionar, vão ser marginalizados naquela igreja. Muitas pessoas deixam essas igrejas por não conseguirem conceber essas ideias. Começa a questionar e aí são marginalizados, e aí muitas vezes elas buscam outras religiões, e muitos vêm para a doutrina espírita depois de serem marginalizados por questionarem os paradigmas teológicos dogmáticos. Em vez das palavras espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referir-nos os termos espiritista e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então, nós teremos à tarde a reflexão de vários paradigmas teológico-dogmáticos. A natureza de Deus, a relação do homem com Deus, as consequências das ações humanas, a felicidade eterna, a origem da alma no ser humano, a origem dos seres angélicos e demoníacos, a vida no mundo espiritual, a comunicação com os mortos. O sistema de estudo da partir de agora vai ser com o próprio Livro dos Espíritos. Nós temos o paradigma vigente, no caso aqui o teológico dogmático. Todos esses paradigmas, eles têm a visão própria, varia conforme a religião, como nós falamos, mas são paradigmas focadas em verdades, entre aspas, que não são contestadas. Allan Kardec examinou tudo isso, e os espíritos superiores responderam de uma forma em que o paradigma é dissolvido, completamente iluminado, e aí nós passamos a entender todos esses paradigmas aqui na verdadeira acepção dele. Por exemplo, Deus. Vamos refletir sobre a visão antropomórfica de Deus e a visão que a doutrina espírita nos traz completamente libertadora.